E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre Python e sobre Bitcoin. Claro que eu não vou falar sobre como comprar, como vender Bitcoin, mas na verdade é sobre um arquivo CSV que existem transações em cripto, não só de Bitcoin, mas de outras moedas. E aí eu queria mostrar para vocês como que a gente pode utilizar códigos em Python para ler essas transações e saber quanto de Bitcoin, por exemplo, foi transacionado, quantos Bitcoins eu comprei, quantos Bitcoins eu vendi, qual que é o valor do Bitcoin, se eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo perdas. Então, vamos lá. Não sei se vocês conhecem, mas existe um serviço do Google que se chama Colab.Google. E aí, esse Colab.Google basicamente é um serviço que vai te prover Jupyter Notebooks. Quem já tem mais experiência aí com Python sabe que o Jupyter Notebook é como se fosse um diário, assim, para essa galera que trabalha mais com análise de dados, ciência e tudo mais, que você pode executar código e você pode fazer anotações sobre os códigos que foram escritos. E aí, nesse Colab.Google, ele vai te dar um notebook, ele vai te dar toda a infraestrutura para você executar esses códigos sem precisar instalar nada no seu computador. Então, beleza, vamos lá, só acessar aí collab.google, a gente vai em New Notebook, esperar aqui carregar. E aí, beleza, ele criou aqui um para mim chamado Untitled 01. E aí a gente pode começar a trabalhar com código, né? Para quem não conhece essa interface, aqui é bem simples. Aqui eu escrevo, por exemplo, o código que eu quero rodar. Oi? Então, cada um desses blocos aqui a gente chama de células. Eu posso criar um ou mais de um. Ou, por exemplo, posso criar uma variável valor e executar esse código. Aí, se eu quiser mostrar o valor dessa variável, eu aperto aqui A. E aí ele vai executar esse comando e aqui vai mostrar o valor dessa variável. E eu sei que dentro da variável A existe o valor chamado valor. Acho que não ficou muito bom o exemplo, mas acho que deu para pegar a ideia. E aí eu posso fazer qualquer tipo de coisa. Se eu quiser fazer uma anotação, posso clicar aqui em cima no Add Text Cell e eu posso utilizar o Markdown, que quem já conhece Markdown sabe que eu posso utilizar, por exemplo, o título da minha análise. Posso colocar aqui, por exemplo, essa análise, deixar um pouquinho maior. Estou fazendo, aliás, estou fazendo essa análise para saber se estou tendo lucros com Bitcoin. E aí, beleza, tá lá, ó. É isso aqui, minhas anotações. E aí, se eu quiser rodar tudo isso aqui, eu só venho aqui em cima, runtime, run all, e aí já era, tá executado, é isso aí. Bom, aí beleza. Isso aqui é o básico. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu imagino que quem chegou nesse vídeo já deve saber um pouquinho de Python. Quem não sabe, é só comentar aí que é mais uma introdução, alguma coisa. E aí a gente pode entrar em detalhes sobre programação em Python, sobre algoritmos, sobre Jupyter Notebook e assim por diante. E aí, beleza. Aqui nesse Colab, a gente tem esse botãozinho aqui do lado que é para arquivos. Então eu posso simplesmente pegar um arquivo do meu computador, posso vir aqui, por exemplo, e pegar essa transação aqui de exemplo, exemplo.csv, e arrastar aqui, e aí ele tem que fazer o upload. Deixa eu arrastar aqui de novo. Beleza, agora está subindo. Então, beleza, está aqui, exemplo.csv. E aí, quando a gente trabalha com CSVs em Python, a gente tem que utilizar, não que tem que utilizar, mas é recomendável utilizar uma biblioteca chamada Pandas, que ela já foi feita com esse intuito de abrir arquivos
CSV e mostrar o conteúdo desses arquivos. Então a gente pode fazer aqui, por exemplo, pip install pandas. Beleza, aqui está dizendo que já está instalado. E aí, tudo que eu executar nesse notebook, ele vai fazer parte do mesmo contexto. Então, não necessariamente eu preciso colocar todos os comandos que eu vou rodar na mesma célula. Então, aqui eu fiz a instalação. Aqui eu vou importar o pandas. Então, por exemplo, import pandas as pd. Já tem até um autocomplete. E aí, beleza, fez o import. Bom, e aí, se eu quiser ler esse CSV, eu adiciono aqui mais uma célula. Vou armazenar esse CSV em uma variável chamada crypto transactions, que vai ser igual pd.read csv exemplo.csv. E aí, posso executar. Beleza, já leu, tá verdinho aqui. Vou criar mais uma célula e posso falar, por exemplo, que eu quero ver crypto transactions, o conteúdo desse arquivo. Então, para ver o conteúdo desse arquivo, deixa eu abrir ele aqui. Por exemplo, vou abrir aqui utilizando esse numbers do macOS. Então dá para a gente ver que tem, cara, tem muitas transações, tem vários dados aqui que a gente pode analisar. Quantas linhas são aqui? Não sei quantas linhas são. Será que mostra aqui? Aqui, ó, beleza. Então eu tenho, por exemplo, 1060 linhas. Eu não quero ver todas as 1060 linhas de uma vez. Então eu posso simplesmente vir aqui no meu Jupyter Notebook, pegar esse CSV e mostrar que eu quero ver só as 10 primeiras linhas. Então a gente tem esse método chamado head. Aí eu clico aqui e aí beleza, ele me mostra o cabeçalho desse CSV. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele me mostra o cabeçalho desse CSV. Então ele diz aqui, por exemplo, aqui eu tenho o timestamp, que é quando essa transação foi executada, qual que foi o tipo da transação, qual que foi a moeda que foi transacionada, qual que foi o valor transacionado, se foi convertido para uma outra moeda, o valor que foi comprado. Então, por exemplo, para eu comprar essas criptos aqui, eu tenho que investir um valor. E aí, qual que é a moeda que eu utilizei para comprar essa cripto? Que eu preciso de uma moeda é, fiat, que a gente chama, para poder comprar moeda cripto. Então, eu utilizei aqui, por exemplo, euros. E aí eu tenho essa quantidade de euros aqui. E aqui a mesma quantidade de euros, só que em dólar. E aqui o tipo da transação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse Supercharger Reward, Card Cashback, Reward Again, Referral Card Cashback, blá blá, e assim por diante, né? Então, por exemplo, se eu quiser ver as 10 primeiras linhas desse arquivo, eu posso utilizar o ponto .head. E aí, se eu quiser ver as 10 últimas, eu posso executar, por exemplo, o ponto .tail. E aí ele vai me mostrar as últimas linhas desse arquivo. Agora, beleza, eu sei que eu tenho aqui vários tipos de transações, eu sei que existe o Bitcoin, por exemplo, está aqui, ó, buy Bitcoin, a quantidade de Bitcoin que foi comprado, e quanto que custou esse Bitcoin. Então, por exemplo, para comprar 0,0019 Bitcoins, foi gasto 97 euros. Mas assim, eu não quero saber todas as transações que foram feitas, eu quero saber somente o Bitcoin. Então, para saber somente as transações que foram feitas de Bitcoin, eu posso colocar, por exemplo, Bitcoin Transactions, recebe, Crypto Transactions. E aí eu vou filtrar esse valor aqui. Eu vou colocar que vai ser Crypto Transactions Currency. Então esse currency é a coluna que eu quero desse data frame, que é o meu arquivo CSV. O Pandas, ele considera tudo que você lê, não necessariamente o CSV, poderia ser outro tipo de arquivo,
em data frame, que é basicamente um quadro de dados. A gente está trabalhando com dados aqui. E aí tem que ser igual a BTC. Então eu venho aqui embaixo, eu quero mostrar o resultado dessa operação aqui. E aí, beleza, tá vendo aqui que a gente só tem bitcoins. E aí, beleza, tá mostrando aqui que todas as transações nesse novo data frame, então quando eu faço essa atribuição aqui, eu recebo um novo valor. Eu crio um novo data frame com um filtro do primeiro data frame que eu tinha. E aí, beleza, só que eu quero isolar essas transações aqui para quando o Bitcoin foi comprado, não somente no desses cashback ou supercharger ou outras transações. Então, vamos ver, vamos filtrar só dessas duas aqui, buy Bitcoin. Então, eu vou criar uma nova célula. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, invested. Eu vou pegar minhas Bitcoin transactions e aí eu vou filtrar as Bitcoin transactions para nessa coluna aqui, né? Que o nome dessa coluna é Transaction Description. Então eu vou copiar o nome da coluna, que vai ser igual a buy Bitcoin. E aí vamos ver aqui quanto que foi investido. Então tem duas compras aqui de Bitcoin desse valor 97,97 de 0020 e 0019. Bom, aí beleza, né? Eu tenho aqui as duas transações que eu queria, que foram executadas em 2021. Tem aqui no dia 26 do 11 de 2021 e 24 do 11 de 2021. Foi executada a transação do tipo Buy BTC, que é para comprar o Bitcoin. Foram compradas essas quantias aqui, amount é quantia em inglês, e esse valor aqui na moeda chamada euro. Então, beleza, eu tenho esse data frame chamado invested. Então, eu vou criar mais duas células que eu quero somar esses valores. Eu quero o total de bitcoins e eu quero o total de euro investido. Então, eu vou criar uma variável chamada bot BTC, que são os bitcoins comprados. E aí eu vou pegar esse data frame chamado invested, vou filtrar por currency, que é o Bitcoin. Não, currency não, é amount, que eu quero os valores. E aí eu vou executar o sum. Então ele vai pegar tudo isso aqui e vai somar. É igual a função soma do Excel, né? Quem tem experiência com Excel conhece aquele soma, soma C e assim por diante. Então, beleza, bot Bitcoin. Então eu tenho 0,0039 Bitcoin. Aqui tá fácil de validar, né? Se eu ver aqui, eu tenho 20 aqui, 19 aqui, dá 39. E aí eu quero ver o euro invested, que vai ser, eu vou pegar o mesmo data frame, que já está filtrado, vou pegar esse native amount, e aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somar. E aí a gente pode mostrar aqui a quantidade que foi investida. Então tá aqui, ó, 195 euros, ponto 80 centavos, que foi investido para comprar essa quantidade de bitcoins aqui. Mas, por exemplo, como que eu sei se eu tive lucro ou se eu não tive lucro desses bitcoins? Eu vou ter que verificar qual que é o preço do Bitcoin hoje. Então, isso aconteceu em 2021. Se eu não vendi nada ou se eu não comprei nada, vamos ver quanto que estaria valendo hoje esse 0,039 de Bitcoin que foi investido 195 euros. Então, para saber o valor do Bitcoin em tempo real, a gente vai precisar buscar esse dado na internet. Então, para buscar esse dado, existe uma biblioteca chamada PyCoinGecko, que é desenvolvida por esses caras aqui do CoinGecko.com, onde eles fazem esse tracking. Eles mostram ali o valor do Bitcoin, quanto que tá, quanto que subiu, quanto que desceu. Mas eu só quero o valor nesse momento atual. Então vamos instalar isso aqui. Vamos fazer aqui, igual a gente fez lá em cima, pip install.
PyCoinGecko. Aí ele vai instalar. Beleza, está instalado. E agora vamos pegar o valor desse Bitcoin. Vamos ver aqui como que a gente faz. Primeiro eu tenho que fazer um import e trazer esse CoinGecko API. Então tá aqui. Toda vez que eu chamar CG, eu vou chamar o meu CoinGecko API. E aí, beleza, se eu quero pegar o Bitcoin aqui em dólar, eu vou utilizar essa linha aqui. Então eu vou colocar, só que eu não quero em dólar, eu quero em euro, porque essa foi a moeda que eu utilizei aqui para comprar, então vamos ver quanto que está o valor do Bitcoin em euro hoje. Então eu vou colocar aqui, Bitcoin, euro, today. Os códigos estão todos em inglês, né? E aí vamos mostrar esse valor. E aí beleza, então por exemplo, um Bitcoin hoje em euros está 62.399 euros. Agora, como que eu sei se eu tive lucro ou se eu não tive lucro nesses bitcoins? Eu vou pegar a quantidade de bitcoins aqui que eu tenho, vou multiplicar pela quantidade atual, e aí isso vai me dizer quanto que está valendo essa mesma quantidade de bitcoins aqui. Então vamos lá. Vamos só filtrar isso aqui, porque eu quero só esse valor. Eu não quero esse formato JSON. Então vou fazer Bitcoin Euro Today.get Bitcoin. E aí eu vou dar um ponto .get de novo, euro. Então ele vai ter que filtrar aqui esse valor. Beleza, 62.399. Eu não tenho mais aquela sujeirinha que estava aqui antes. Então eu vou criar uma nova célula. Então, se eu multiplicar o valor do Bitcoin hoje pelo pela quantidade de bitcoins que foram comprados, ele vai me dar 243. Então, se eu comparar aqui 243, só vou printar o valor aqui para ficar um do lado do outro. Cadê minha célula? Eu invested. Então, por exemplo, eu gastei esse valor aqui para comprar essa quantidade de Bitcoin, 0,0039, e hoje esse 0,039 vale 243. Então, subiu o valor. Eu tinha investido isso, e aí hoje eu tenho isso, então teve um lucro, né? Agora, quanto que foi esse lucro? Vamos pegar o Bitcoin Today, hoje, pegar essa formulazinha aqui, menos o que eu investi, e aí ele vai me dar a diferença. Então, eu tive um lucro aqui de 47 euros, ponto 55 centavos. E aí é assim que a gente faz essa análise aí, um videozinho rápido. O código está disponível no GitHub para quem quiser dar uma olhada. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo. E aí é isso aí. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.